Fala, galerinha de casa, tudo bem? Espero que sim, viu? E aí, como é que andam essas redações de vocês? Espero que estejam conseguindo fazer essas produções com as diquinhas que eu estou dando, ok? Qualquer coisa, conte comigo, pode colocar suas dúvidas e eu já vou tirando prontamente, tudo bem? Então, vamos começando mais uma semana com a aulinha de redação, só que agora a gente vai colocar em prática. Espero que você já tenha assistido aí a aula maravilhosa do professor Danilo, certo? Com a questão de dicas de atualidade, acima de tudo trazendo um tema novo pra gente. Então, assistiu a aula dele, fez suas anotações, tenho certeza que você pesquisou bastante a respeito do assunto da semana para a aula de hoje, vai ser super importante. E ele falou pra gente então sobre a questão da cultura e a saúde mental. E é um tema super atual, né? E que as pessoas estão muito em debate, né, a respeito do assunto e tudo mais. E aí hoje, então, a gente vai colocar isso tudo em prática, né? Semana passada, na nossa aula de própria produção, a gente falou sobre a questão da introdução de um texto. Como é que eu vou produzir a introdução do meu texto? E aí a gente teve uma aula específica sobre a introdução dos textos, certo? E aí então, hoje, nada melhor do que após a introdução, eu ir para o desenvolvimento do meu texto, onde eu coloco tudo o que eu sei em jogo, todos os meus argumentos, fortifico os meus argumentos, e aí, olha o que eu já começo te mostrando. O texto, né, dissertativo, argumentativo, como é que eu produzo então o desenvolvimento dele, o corpo desse texto? Porque a introdução eu tenho certeza que você já está dando o show, só que no desenvolvimento você também tem que saber fazer essa produção, tem que arrasar também. E aí a aula de hoje é destinada a isso. Pega suas anotações e bora lá, vamos lá. Se a introdução é a parte do texto que, além de situar o tema, apresenta a tese, o ponto de vista a ser defendido pelo autor, é no desenvolvimento, então, que nós temos a própria defesa desse ponto de vista. Ou seja, é a parte mais importante do seu texto, aquele que é responsável, né, pelo desenvolvimento de sua ideia principal. Você fez uma introdução incrível, maravilhosa. Então é no seu desenvolvimento do corpo que você vai literalmente fortificar as suas ideias. Então todos os seus argumentos serão trabalhados aqui no desenvolvimento do seu texto. Como esse texto tem uma finalidade persuasiva, o que é mesmo persuadir? É vender o teu peixe, isso mesmo. Incentivar, influenciar quem está lendo seu texto, que você sabe sobre o que você está falando. E aí eu coloquei lá, a qualidade dele depende da sua escolha, da escolha dos seus argumentos, da consistência e da organização. Você tem que saber organizar as suas ideias. E tem gente que tem essa dificuldade. Por exemplo, sabe o que quer falar, mas não sabe colocar no papel. Aí dá aquela travada. E agora, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei colocar no papel, eu não sei começar o meu desenvolvimento. Eu vou te mostrar as formas, as possibilidades para se começar o seu desenvolvimento, certo? Então, bora lá! Segura comigo! Os tipos mais comuns de parágrafos de desenvolvimento são eles: enumeração, exemplificação, a comparação e contraste, a definição, a alusão histórica, citação ou testemunho. Gente, são diversos tipos, diversas formas que você pode encontrar o seu estilo de produção, certo? Então não fique engessado, não ache que tem apenas um, temos diversos, ok? Então, aí eu fui e coloquei para você assim, ó. Exemplo de parágrafo de desenvolvimento. Ok, ótimo, coloquei o exemplo, certo? Do tipo, por exemplo, aí de exemplificação. E eu coloquei assim, ó, não só os jovens de classe baixa têm agido de forma violenta, mas também os de classe média e alta. Exemplos dessa realidade são constantemente divulgados nos jornais, brigas em clubes, danceterias de zona rica. Gente, são os exemplos dos argumentos que estão sendo fortificados no momento. Então, literalmente, a sua ideia principal
vai falar a respeito de que não é somente o jovem de classe baixa que vai trabalhar de forma violenta e tal, mas também está acontecendo isso de um outro lado. E aí ele foi exemplificando, ok? Olha o próximo. Comparação, feito por comparação. Peguei um trechinho para te mostrar também. A informática tem importante papel no ensino hoje em dia. Se compararmos a quantidade de informação acessível a estudantes e professores nesse momento com a informação disponível há alguns anos, poderemos ter uma medida dessa importância. Gente, olha a palavra que ele usou lá em cima. Se compararmos, eu peguei termos e estou fazendo um comparativo. É um outro tipo de desenvolvimento que você pode produzir. É um desenvolvimento comparativo. Você está pegando seus argumentos e fazendo uma comparação de diversas formas para fazer o quê? Para fortificar a sua ideia principal. E eu continuo, olha lá. Desenvolvimento por causa e consequência. Causa e a consequência disso, ok? E eu coloquei lá, busquei um exemplo para você e coloquei para ti. A informática tem importante papel no ensino hoje em dia. A introdução do computador na sala de aula e a conexão das escolas na internet exigirão uma preparação adequada dos professores para poderem utilizar as máquinas. Gente, olha só, eu tô falando sobre o quê? A causa, ok? Qual é a causa principal aí? Você fazer uma inserção da informática nesse mundo escolar. Qual vai ser a consequência? Aí eu vou te falar lá no finalzinho, a utilização da internet na escola pode correr risco, então, disso, daquilo, outro, sendo uma consequência positiva ou negativa, é você, produtor do texto, que vai mostrar com os seus argumentos, ok? Olha o próximo. Desenvolvimento por contra-argumentação. Contra-argumentação. E ele disse assim, ó. Como já foi comentado, a informática tem importante papel no ensino hoje em dia, contra-argumentação, mas ainda há relativamente poucos programas educativos e nem todos unem a qualidade técnica com eficiência pedagógica. Afinal, de uma maneira geral, os programadores de homepage e de softwares não têm formação na área. Gente, tá aí a contra-argumentação de tudo isso. O ato da inserção pode ser positivo ou negativo, você que vai mostrar, mas olhe, analise essas contra-argumentações que são produzidas pelo próprio escritor do texto, ou seja, você agora. E aí eu continuo com você. Olha lá. A partir do momento que a gente trabalha, então, com o raciocínio de organização dos argumentos. Raciocínio de organização. Como é que eu vou organizar os meus argumentos? De que forma? Você pode organizar pela dedução, ou seja, a afirmação, o embasamento da sua indução, ok? O embasamento e a afirmação disso você pode fazer pela analogia, algo mais metafórico, pela própria dialética, que é uma perspectiva de Aristóteles, né? Tô te mostrando aí uma própria visão do cara. E eu coloquei uma observação que é de extrema importância, dica para sua vida. Cada parágrafo deve expor apenas um argumento central. Isso eu não tô falando de uma regra, é uma dica, ok? O qual deve servir para comprovar aquilo que se definiu na introdução. Você deve estar se perguntando, né? Valéria, quantos parágrafos eu devo inserir num desenvolvimento de um texto? E eu já te adianto que não há um número previamente definido desses parágrafos de desenvolvimento. Não existe. E como é que você vai saber disso? A partir do momento, eu te falo que é geralmente cada argumento que você usa na sua introdução, que você cita na sua introdução, você vai trazer no corpo do seu texto. Isso seria cada parágrafo, com cada argumento. Mas às vezes, um argumento mais complexo, né, mais bem elaborado,
ele pode se desdobrar em 2 aspectos, ou seja, em outro parágrafo, certo? Então, assim, o que cria a necessidade é a sua ideia, são os seus argumentos. É você que vai me dizer, então, sobre essa denominação, essa enumeração de parágrafos. O mais comum é que eu tenho o quê? Um de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, formando assim o quê? 5 parágrafos e eu formando o meu texto. É isso. Isso eu tô te falando que é mais comum, mais usual. Também a gente precisa entender que o que vale mais é o número de linhas que vão te pedir no dia do seu vestibular. É isso, a ideia é essa, né? Então, continuando aqui, bora lá. Conceitos. Parágrafos organizados por raciocínio dedução, ok? O argumento dedutivo é aquele que se desenvolve de premissas, né, geral para uma conclusão particular. Primeiro período, apresenta-se o argumento da maneira mais abrangente, ok? Ou seja, faz-se uma afirmação que significa um dos aspectos que respondem ao encaminhamento proposto na sua introdução. Você está desenrolando a sua introdução ali. O segundo período, comprova-se com exemplos, dados, fatos. Agora, cuidado com esses dados. É super bacana quando você coloca, super, top. Só que coloque o que você tem certeza. Não crie dados, nunca crie. Por quê? Porque você está mentindo dentro do seu texto e isso não pode acontecer, ok? Então só fale coisas que você tenha plena certeza sobre o que você está citando, isso é bem importante, tá bom? E eu fui e coloquei para você parágrafo organizado então por um raciocínio indutivo, né? Você deve estar se perguntando o que é isso? O argumento indutivo, ao contrário, se desenvolve do particular, ou seja, do específico, do concreto, para o geral, algo mais abrangente, né? E ele é dividido assim, o primeiro período. Apresentam-se exemplos, dados, fatos específicos que podem servir como uma ilustração do seu argumento, certo? Então a primeira dica que eu te dou, quer usar isso? Vai ser top, vai ser show, é um tipo que você tem. Então, se você sabe concretizar a ideia por meio disso, é uma ótima forma de você trabalhar a discussão do que você está falando, certo? Segundo período, a afirmação de um conceito geral, que dá sentido, de forma argumentativa, né, aos fatos expostos do primeiro período. Valéria, o que isso tudo quer dizer? Eu quero te mostrar que você tem vários tipos, várias formas de você concretizar o desenvolvimento do seu texto, certo? E você pode encontrar a melhor forma, o seu método de produção, que você se sinta mais à vontade para produzir. Não fique engessado em um método só. Produza vários métodos e nessa produção que você vai ganhando força para os seus argumentos, certo? Então assim, leia muito, pesquise bastante, por quê? Porque agora é com você. Você vai produzir no seu caderno de redação, certo? Na partezinha de rascunho ainda, um texto dissertativo argumentativo com o tema que vocês conversaram aí na aula do professor Danilo. Ele conseguiu produzir uma aula massa, top, sobre o quê? Sobre os conceitos, os argumentos em cima do quê? Do tema a cultura e a saúde mental. E é exatamente esse o título que você vai fazer na sua redação, certo? E a dissertação, cara. Então trabalhe agora com uma introdução massa, porque você já sabe, um corpo de texto bem legal com o seu desenvolvimento. Então trabalha com os seus argumentos, tenta ir colocando 3 argumentos e um parágrafo para cada argumento e vai ser feliz, certo? Produza, crie, escreva, sabe? Pega o dicionário, deixa do lado, vai trabalhando com palavras novas. Isso é muito importante para você, vocabulário, amplie o seu vocabulário. Quem lê mais, amplia muito mais o vocabulário. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula de redação. Beijo enorme para você. Tchau, tchau!